computador. Boa tarde. Hoje é dia 3 de setembro de 2022. Nós tivemos uma sessão do Psicodrama Público de São Paulo, que agora está acontecendo online, com o tema Caramba, sob a direção da Cassiana Lé, do Espírito Santo, que está aqui com a gente. Nós convidamos duas participantes na sessão de hoje, a Mariana Brumati e a Thaís Micheletti. E para contarem um pouco também de como elas se sentiram nessa participação ou como que elas viram o que aconteceu hoje. É uma entrevista assim ao sabor das emoções, porque a gente está saindo dali e as informações, o que a gente tem na cabeça de informações agora são mais emocionais do que racionais. Mas é interessante, tudo isso faz parte do registro que a gente deixa aqui no YouTube. Aí, Sim. eu vou falar que nós tivemos 36 pessoas hoje, sabe? Bastante. Chegamos, né? O Gel, você estava pensando em o que a gente poderia resumir? É difícil, né? Mas assim, será que a gente pede para as meninas? Ou a gente tenta? É uma maneira diferente, né? Em vez de a gente ficar aqui falando, olha, eu anotei aqui que teve, né, isso, aquilo, vamos perguntar. Vou perguntar primeiro para a Mariana. Como é que você acha que foi a sequência de toda essa sessão? Como é que foi organizado o psicodrama de hoje? Então, acho que foi muito interessante. Eu nunca tinha participado de nenhuma sessão, não conhecia, assim. Eu estou fazendo psicologia, então comecei nesse semestre. A gente teve, acho que mais ou menos umas 3 aulas só sobre o tema. Então a gente está bem rasa, assim, a gente não sabe muito. E eu faço teatro, já fiz teatro, sou atriz, então para mim, assim, olha, de uma sensibilidade, como uma história ela preenche a outra, como elas se tocam, elas se complementam de alguma forma, né? E foi muito bonito ver também a partilha do grupo, como as histórias elas foram reverberando em todo mundo, cada um trouxe também um sentimento, a dinâmica que a Cassiana propõe no começo, de acessar, né, algumas coisas, foi muito interessante. Então, mesmo eu não trazendo, não participando assim categoricamente de uma sessão minha, né, trazendo um tema meu, ela com certeza vai contribuir para minha jornada, com certeza meu processo vai ser transformado depois do dia de hoje, por tudo que a gente ouviu, por tudo que foi falado, né, por como as pessoas se colocaram ali de uma forma tão sensível, é muito bonito ver essa entrega, né, das pessoas. Acho que é isso. Mesmo, Mariana, como você disse, é uma coisa interessante do psicodrama, como que a gente, seja uma história da gente, ou seja história de outra pessoa, que às vezes não tem nada a ver com a nossa história, com o nosso contexto, mas na medida que vão acontecendo os diálogos, tal, muita coisa ressoa, reverbera, e a gente também aproveita daquilo que estão aproveitando os protagonistas que estão em cena, né? Essa é uma face do psicodrama que é muito interessante, que tem a ver muito com o teatro também. E o fato de ser espontâneo e de improviso torna mais próximo de quem está na plateia, que nunca é só plateia, né? Sempre está participando também. Muito obrigada pelo seu comentário. E a Thaís, como é que você acha que foi o crescimento como é que começou e se desenvolveu essa sessão do psicodrama? Que nem é minha primeira vez também, né? Eu nunca tinha feito nenhuma sessão de psicodrama. Tô na turma da Mari também, né? A gente estuda junto, então a gente tá, que nem ela disse, né? A gente tá vendo tudo agora, é tudo muito novo. E assim, não pegamos, assim, a professora comentou algo assim, mas a gente não foi a fundo ainda. Então eu tava assim, sem expectativa nenhuma, eu tava aberta para novas experiências mesmo. E eu achei incrível, achei muito legal, que nem eu comentei, eu sou uma pessoa muito tímida, então foi um lugar super confortável para a gente se envolver. Eu acho que o grupo inteiro vai se envolvendo de uma forma assim, aos poucos, né? Não sei se você vê um aparecer, depois a maioria já começa a abrir a câmera, então o pessoal se sente confortável para se juntar ali. E eu gostei muito da forma que foi, né, colocado. Não sei se estão assim todas, mas acredito que sim. Essa apresentação, a gente comentar
né, com o tema caramba que foi dessa vez, a gente colocar algumas situações e depois desenvolver essas dramatizações, né? E o final eu achei que foi muito, muito bacana essa construção inteira, é bem, bem diferente. Uhum. Muito bacana, obrigada. É. Eu vou comentar só que a Cassiana, durante a sessão, falou assim como é que a gente organiza o desenvolvimento todo. Que no começo tem um aquecimento, que é a Isso, parte que vocês falaram de colocar as pessoas à vontade, em segurança, né? É, à vontade para colocar suas histórias privadas e tal. A gente chama de aquecimento. A parte de dramatização em dramatização. si, né? Que é o que a gente faz cenas, ou às vezes acontecem de coisas diferentes, tipo diálogos que não são exatamente cenas, outras vezes tem cenas corporais também, né? E tem a terceira parte que é o compartilhamento, que é quando a gente conta, cada um conta como isso bateu aqui dentro, né? Como está aqui, como é que eu estou saindo daqui e tal. Basicamente, né? Não é só isso, tem sempre umas variações e modificações. Hoje a gente teve uma coisa mais ou menos, não sei, não vou dizer inédita, mas que não é costumeiro, que foi um protagonista chamar a diretora para fazer um papel, né? E o interessante é que esse papel era de Deus, né, diretora? É. Se vocês Apenas. quiserem completar, Apenas Deus. Thaís, Apenas. vocês podem falar também. Ali eu falei, caramba, caraca. Gente, como é que foi isso? Caramba, que Deus é esse? Então, assim, olha, então acho que eu fiquei pensando só em comentar que foram duas cenas, né? A gente conseguiu entrar em duas cenas. Uma primeira, que era uma moça falando com outra moça sobre como estava sentindo a vida e o encontro, né? É, e, e sendo talvez bem recebido aquilo que ela falou e, né, e experimentando emoções assim. É, enfim, que eu entendi que essa primeira cena ajudou a que surgisse a segunda, né, que passava por Sim. questões diversas de sexualidade, também de relacionamento familiar e de busca de coisas que nos fortalecem, entre elas Deus, né? Então, peraí, preciso me concentrar aqui. É, como tinha você, Gelsi, assim, como parte da equipe, né? Eu me senti mais, eu poderia, assim, mesmo se eu, é, a gente acostuma, né, a muitas vezes trabalhar, mesmo com grupos, sem outros psicodramatistas, mas ter você como outro psicodramatista experiente, disponível, assim, então foi tranquilo, eu não, tranquilo, porque, né, assim, eu vou entrar aqui numa cena, mas se algo acontecer, a direção está na mão dela, né, não está sem direção, né, então para mim isso foi tranquilo. É, agora, ser Deus Hum. é né, porque como entrar nesse, não sei como dizer, Essa representação, né? Eu Hum. nessa É representação, uma ia representação dizer, nesse muito complexa. espectro, né? É bem delicado, né? É bem Dessa simbologia. Então como tratar, né? Mas ali eu pensei, bom, é uma cena, né? É uma cena, não é a verdade. E cada um leva para a cena aquilo que tem no seu repertório de vida, de cenas vividas, imaginadas, etc., né? Então, não fiquei preocupada com religião, por exemplo. Ah, verdade. sim, Não fiquei, sim. assim, achei que o grupo estava aberto, né? Não vi ninguém se manifestar. É, mas é delicado mesmo, né? Assim, nossa, deixa eu ver aqui se for para falar como. Agora, você sabe uma coisa que É, eu notei depois? Porque na primeira cena, uma garota falava com uma amiga, né? Depois, quando veio a segunda cena com Deus e o rapaz se confessava, né? Falava
tipo, eu, profissionalmente, eu pensei que a primeira cena também poderia ser Deus, a amiga. Porque era uma É, conversa assim muito íntima, né? Muito assim de como eu me Sim. senti, coisa e tal, né? Então tinha tudo a ver, falar com um grande amigo, falar com Deus. Fala, Cássia. é, não, tô pensando assim que, eu não sei se, eu não, o nome amiga, eu não sei se era bem amiga ou era um outro relacionamento amoroso, É verdade. mas de qualquer forma, né, tinha surgido assim, alguém falou sobre o jardim que tem na casa, né, e outra pessoa falou, nossa, que delícia seria se eu tivesse um jardim também, mas, né, a gente tem às vezes o nosso jardim interno e tudo mais, e aí acho que tudo isso foi possibilitando ou construindo, dando elementos para uma atmosfera, assim, de simbologias de dentro e fora, de aquilo que nos habita, né? E eu Então, o acho que foi jardim que esse, nos habita, não é? eu Deus acho que que nos habita. esse foi o ponto de deixar todo mundo envolvido na história. Realmente, todo mundo se envolveu, acho que desse primeiro ponto, quando foi do Uhum, jardim, de algo nosso, né? Que todo mundo uhum, começou a entrar nesse clima mesmo e se juntou total e entrou de cabeça uhum. todo mundo. O que eu senti no começo, assim, uma apresentação um pouco mais racional, um pouco mais, né? E aí eu senti de convidar as pessoas para fecharem os olhos, para respirarem, para embarcarem, né? Sentirem o corpo e tal, porque eu achei que estava faltando isso para o aquecimento, para as pessoas poderem passar, fazer a passagem para a parte da dramatização, né? Então, quando acho que uma meia dúzia de pessoas se disponibilizou a contar algo, topando entrar para essa parte, eu já fiquei mais tranquila, né? Então, acho que assim, num resumo, né, para quem vier nos assistir e ter uma ideia do trabalho de hoje, né, acho que a gente situou um pouquinho, né? Vocês acham que a Sim. gente precisaria comentar algo mais para esse Não, registro? eu acho que é bem isso que você estava falando. Independente se a pessoa fez ou não a dramatização, alguma parte da história de outra dramatização vai fazer sentido para você. Isso que eu achei, Uhum, isso achei sensacional. Eu acho que a maioria das pessoas assim que tivesse experiência vai tirar uhum. algum uma coisinha da dramatização para ela, sabe? Isso eu achei muito, muito bacana. Uhum. Um dos Mariana princípios da tá terapia falando. de grupo, né, é a, é a identificação, né? Então, é, eu consegui me identificar com algo que o outro está falando ou passando, isso é um dos princípios né, da terapia de grupo, que não deixa de ser uma terapia, né, social, uma terapia, né, você ia A dizer, Mariana Jéssica? ia falar alguma coisa, parece? Não, eu só ia comentar que, como eu comentei para as pessoas lá, que é ter olhos para ver, né? Porque é um trabalho muito sensível, assim, que a gente precisa estar realmente entregue ali e disponível, né? Porque realmente tem pessoas que ainda não conhecem o quanto esse trabalho pode transformar, né? E eu percebi isso hoje, porque, como eu falei, eu já fiz teatro e o teatro me transformou muito, mesmo fazendo um papel que, assim, não tem nada a ver comigo, eu, de alguma maneira, ele internalizava alguma coisa em mim, sabe? Eu conseguia trabalhar isso. É só isso mesmo. Muito bom, verdade. Uhum, Fazer papel, às vezes, o oposto da gente também é um grande aprendizado. Fazer o Com papel certeza. daquilo que a gente não é nunca, né? Que eu jamais seria. E aí se colocar naquele lugar faz a gente entender é, uma coisa tão a profunda. santa. Fazer uma santa, um demônio, né? E Uhum, também interessante dessa sessão que nós tivemos foi o fato de que apareceram muitos deuses, né? No começo era só tinha um deus, Deus era uma coisa só, mas depois apareciam comentários no chat e outra pessoa que entrou também com outro personagem Deus diferente, né? O Deus que não sabe qual é o futuro, que não prevê o futuro. E uhum, aí isso também Sim. criou novas é, perspectivas para todo mundo associar sim. cada um com a sua história, com as suas necessidades do momento, como vocês estavam dizendo, né? Sim. Eu gostei muito também de ouvir, né, porque como uma meia dúzia de pessoas tinham falado de toparem
entrar mais nas cenas e tudo mais, e a gente entrou em duas, né? E depois algumas no final falarem que não sentiram que a partilha ficou abandonada, mas só assim, fica para um outro momento, né? Então, uma coisa de a temporalidade, assim, de viver, então, para hoje tá bom, fizemos isso e tá bom assim, vamos digerir, vamos, né? Eu fiquei aliviada com isso, assim, sabe? Legal. É E os limites, brinquei né? ali, eu Os limites. brinquei com falar e não ser ouvida, né? Os É, imaginários, né? Assim, aham. ai Deus, eu não ouço o que você está me falando, né? Sabe Então, qual analogia eu fiz também para essa situação, quando você, né, fez como se fosse mímica? Esse lugar que também eu propus para, né, para pessoa, que é silenciar um pouco, porque tantas vozes, tantas vozes, tantas vozes acabam fazendo com que a gente não escute. Então ele precisa, né, levar um lugar mais aqui para ele conseguir ouvir, né? Muito uhum. interessante, muito legal essa Sim. sacada, assim. Eu achei muito bom também. Muito legal. Então, mesmo não sendo presencial e por telas, que às vezes fica muito no diálogo, né? Como a Gels falou, tem cenas que usam mais o corpo, outras ficam mais no diálogo, mas dá para fazer tanta coisa com isso aqui, né? Dá, dá. A pessoa ela tem que querer também, né? Assim, se abrir, né, para essa experiência. Quem Uhum, nunca participou, por exemplo, tem que vir com a cabeça aberta e falar assim: não, vamos enfrentar, vamos ver o que vai acontecer. E quem já uhum, participa já sabe, então vai se entregar da mesma forma, né? uhum, sim, É muito bom como primeira experiência também, porque a gente está É lá para incrível. série vier, e aí Sim, sim, é, é mais, né, Sem espontaneamente. sim. expectativas, né? A gente é, Aham. muito legal. Eu agradeço vocês estarem lá, a professora, o professor que incentivou vocês a estarem lá, convidem os colegas, voltem. É legal, né? Mesmo que não seja a abordagem que vocês escolham depois aprofundar, mas ter um pouquinho, ver um pouquinho mais, participar um pouquinho mais é Com bom, certeza. tá Com bom? certeza. Eu gostei bastante, e falando por mim, com certeza eu quero fazer outras vezes. Achei muito Joia, bacana. muito bom. Obrigada. Obrigada, então. Obrigada, Essa então. Obrigada a é a vocês. entrevista do Psicodrama Público de São Paulo, desse sábado, dia 3 de setembro. Obrigada pela participação de vocês. Beijo. Isso, obrigada. Beijo.